Fala tu concurseira, seja bem-vindo à nossa lei do Estatuto das Guardas Municipais, tá bom? Lei de 13.022 de 2014. É uma lei curtinha, você não precisa se preocupar com ela, apesar dela ser, né, a principal do seu concurso, porque você está fazendo concurso para a Guarda Municipal, mas não precisa se preocupar porque essa lei aqui ela é pequenininha, ela é enxuta, ela é fácil. As manhas, né, as artimanhas que as bancas usam para tentar induzir você ao erro, é bem fácil de resolver. Então, vamos começar sem muita enrolação. Eu sou o professor Aurélio Marques aqui, ó, do nosso Estatuto das Guardas Municipais, tá bom? Caso você queira alguma dica, alguma dúvida, pode chamar lá no Instagram, pode ficar à vontade. Show de bola? Vamos começar então nossa Lei 13.022 de 8 de agosto de 2014, né, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Estatuto Geral das Guardas Municipais. Tá certo? Por que é importante você estudar essa lei? Porque é a lei que vai regir o seu trabalho. Como guarda municipal, independentemente do seu município. Por quê? Porque ela é uma lei geral. Quando eu falo de lei geral, eu quero falar que é uma lei federal. Uma lei federal que equivale para todos os estados, logicamente. Tá bom? Então, todos os estados irão utilizar o Estatuto Geral das Guardas Municipais. Mais lá na frente também nós iremos ver que cada guarda municipal terá seu código, mas esse estatuto aqui é a base, é o início de tudo, tá certo? Que foi promulgado lá no dia 8 de agosto de 2014 e assinado pela presidente Dilma Rousseff. Tudo bem? Vamos lá. Capítulo 1 das disposições preliminares, onde tudo começa, onde se diz o que é a lei, onde se diz para que serve a lei, qual a finalidade da lei e também de quem a lei está tratando. Beleza? Vamos colocar nosso marca-texto, porque a partir de agora, esse marca-textozinho amarelo aqui, ó, vai ser um marca-texto da importância. Onde eu marcar com amarelo, você vai lembrar que é super, hiper, mega importante. Tá ok? Marcou de amarelo, é importante. Tá certo? Por quê, professor? Porque eu preciso destacar algumas partes dessa lei para que você fique atento onde a banca vai querer pegar você. Tá bom? Vamos lá. Artigo 1º. Esta lei, que lei, professor? Esta lei, ó, 13.022, de 8 de agosto de 2014, institui normas gerais para as guardas municipais, disciplinando o parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição Federal. Já já nós iremos ver o artigo 8º e também outra disposição lá no Sistema Único de Segurança Pública, tá bom? Vem aqui comigo no artigo 2º, ó, importantíssimo já, de primeira, certo? Incumbe às guardas municipais instituições de caráter civil, uniformizadas e armadas, conforme previsto em lei, a função de proteção municipal preventiva, ressalvadas as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal. Olha aqui comigo. Primeira coisa que você tem que atentar em relação ao Estatuto Geral das Guardas Municipais é que são instituições de caráter civil, são instituições uniformizadas e instituições armadas. Instituições de caráter civil quer dizer que ela não é de cunho militar. Importantíssimo. Lembre-se disso. Lembre-se disso aqui, ó. GM, Guarda Municipal. Tá certo? Não, ó, bata uma foto com seu cérebro isso aqui, ó. Não é de cunho militar. Tá certo? Isso daqui já faz você matar muitas e muitas questões. Por quê? Porque várias vezes vai aparecer nessa lei que a guarda municipal não pode ter não pode ter nomes militares. Você não vai ver um soldado guarda municipal, um cabo guarda municipal. Não. A guarda municipal não pode ter o treinamento de militares, ou seja, ela não tem vínculo com o militarismo, tá bom? Por isso que ela é de caráter civil, tá ok? Por isso que ela é de caráter civil. Então vamos aqui só fazer um pequeno mapazinho mental para dizer quais são as características da guarda municipais, aqui já disposto no artigo 2º, que são, ó, guardas municipais. Você vai colocar 3, primeiramente. Ó. Primeiro, caráter civil. Caráter civil. O que é caráter civil?
falei para você, não tem ligação com militarismo. GM, caráter civil, e a GM também está uniformizada. Uniformizada. Como assim, professor? Está de uniforme, né? A própria palavra já diz por si. Eles estão uniformizados, todos os guardas municipais estão lá, independentemente de sua atuação, né? Porque assim como todo sistema de segurança pública tem as suas especialidades. Tem aquele que trabalha no administrativo, vai estar uniformizado? Vai. Aquele que trabalha na rua, vai estar uniformizado? Vai. Aquele que trabalha em operações especiais, vai estar uniformizado? Vai. Então, caráter civil, uniformizado e armadas. Eita, professor, mas a guarda no município ela não é armada. Calma. São características das guardas municipais. Tem guarda municipal armada? Tem. Então é característica. Tem uns que não são. Ainda continua sendo característica. Por que não são, professor? Por disposições legais, né? Existem algumas disposições legais que permitem ou não as guardas municipais adquirirem armas e utilizarem armas, né? Por exemplo, pela quantidade de habitantes, pela se ela é uma metrópole ou se ela é uma cidade do interior. Então tem várias circunstâncias que nós iremos ver ao decorrer do nosso curso aqui de guardas municipais, na lei de guardas municipais, e aí nós sanamos essa dúvida. Mas agora eu quero que você pegue essas informações: caráter civil, uniformizada e armadas. E a finalidade, professor? Isso daqui, ó, nós estamos tratando das características iniciais das guardas municipais. E a finalidade, professor? E a finalidade? Qual é a finalidade da guarda municipal? Finalidade. Função preventiva. Temos aqui, ó, incumbe às guardas municipais a função de proteção municipal preventiva. Ó, eu quero que você grave um negócio. Função de proteção. Função de proteção. Aqui, ó, essa palavra é linda. Parece óbvia, mas ela é linda. Municipal. Função de proteção municipal preventiva. Beleza, professor, eu sei que é municipal. Porque se não fosse municipal, não era guarda municipal, né não? Você tá certo. Você é muito inteligente. Mas veja bem, é uma finalidade de função de proteção municipal preventiva. Melhor ficar aqui, né? Preventiva. Por que, professor? O senhor destacou o municipal? Porque a banca troca. A banca ama trocar várias disposições. Não só essa primeira, mas várias disposições. Colocar que a guarda municipal tem função de proteção em outro âmbito, o âmbito estadual, âmbito federal, que é verdade, ó? Não. Ela tem função de proteção municipal preventiva. E lembra, ó, preventiva, tá bom? Não é ostensiva, não é repressiva, não é investigativa, é preventiva. Professor, o que é a função de proteção municipal preventiva? É quando a guarda municipal, que tem caráter civil uniformizada e armada, ela patrulha, por exemplo, na rua, um patrulhamento preventivo para inibir ações criminosas. Professor, por que as guardas municipais, as polícias militares, elas estão ali no patrulhamento ostensivo na rua? Porque a figura da guarda municipal, aquela pessoa, aquela mulher armada ali com a calibre 12, com a escopeta, com o fuzil, não importa a arma, ela vai inibir ações criminosas. Você concorda comigo? Que o indivíduo que ele tem algum âmbito, ele tem alguma vontade, um dolo específico de praticar algum mal, praticar algum crime, e ele vê um guarda municipal, ele vai, ó, opa, não vou fazer isso. Tem guardas municipais que podem reagir contra mim e inibir as minhas ações, inibir a minha maldade. Então ele está ali para prevenir o crime. Está para prevenir o crime. E caso ocorra o crime, também ele tem algumas prerrogativas para levar esse indivíduo à delegacia. Mas aguarde, isso são episódios dos próximos capítulos. Beleza? Vem aqui comigo, ó. Vem aqui comigo, na nossa leizinha. Diz também aqui, ressalvadas as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal. Professor, qual a importância dessa parte? A importância dessa parte é o seguinte: cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Nós temos o artigo 144, nós vamos ver um pouquinho adiante, tá bom? Que é o artigo que trata dos órgãos de segurança pública. Órgãos de segurança pública.
tá bom? Temos eles, vamos lá rapidinho aqui, todo mundo é de caráter geral saber disso, tá bom? Você estuda constitucional também. Aqui, ó, temos a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, temos a Polícia Ferroviária Federal, temos a Polícia Civil, temos o Corpo de Bombeiros Militar, temos a Polícia Militar e as polícias penais. Esses são os órgãos de segurança pública. Eita, professor, desculpa aí, mas o professor errou, ó. O professor esqueceu das guardas municipais. Não, cara, as guardas municipais, infelizmente, elas ainda, veja bem, elas ainda não estão elencadas nos órgãos de segurança pública. Esse rol aqui é um rol taxativo. O que é que isso quer dizer, professor? Rol taxativo é que só tem eles, tá bom? Só tem esses órgãos até agora. Rol taxativo de segurança pública é Polícia Federal, PRF, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militares, Polícia Militar e as polícias penais, tá certo? Esses aqui no âmbito federal e esses aqui no âmbito estadual e distrital. Tá certo? Então, cada um tem a sua função, né? A Polícia Federal, ela investiga. A PRF faz patrulhamento ostensivo nas rodovias federais. A PFF, patrulhamento ostensivo nas ferrovias federais. A PC, ela tem a função de investigação, ressalvar as competências da Polícia Federal. O Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, tá bom? Polícia Militar, patrulhamento ostensivo, né? E a Polícia Penal ali cuida ali nos presídios, cuida nas prisões, nos estabelecimentos prisionais. Ah, professor, e a Guarda Municipal? Tá aqui, ó. Qual é a função dela? Função de proteção municipal preventiva. Você tem a faca e o queijo na mão. Tá bom? Tá tudo escrito. É só prestar atenção e dar muita importância às entrelinhas. Tá certo? Então, professor, o que é que a banca pode querer me cobrar? Isso daqui, ó. Quais são as características da Guarda Municipal? Instituições de caráter civil, uniformizadas e armadas. E a sua finalidade é a finalidade de função de proteção municipal preventiva, tá bom? Função municipal preventiva. Só para você ter um gostinho de como você vai ficar bonito, como você vai ficar linda de farda. Olha aqui, ó. Olha que bonito. Você lá na sua cidade natal, protegendo seus companheiros, protegendo seus irmãos. Aqui, ó, as mulheres aí, né? Porque lugar de mulher é onde? Exatamente, onde ela quiser. Aqui, ó, os antigão com fuzil. Pode ver aqui, ó, caráter civil, né? Não é caráter militar. Uniformizados. Você concorda comigo? Eles estão uniformizados? Pronto. E armados. Aqui, ó, um fuzilzinho CT-40 da Taurus, bonitinho. Então, essas são as características das guardas municipais, tá certo? Agora eu vou mostrar para você, lá no artigo 144, como eu havia falado, né, que é um rol de segurança pública, um rol taxativo de segurança pública. Aqui, ó, só por motivos de conhecimento. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Aí aqui ele vai elencar, né, aqueles órgãos que nós já falamos antes, PRF, PF, PFF, PC, CBM, Corpo de Bombeiros Militares, CBM, PM e PP, tá bom? Aí lá no parágrafo 8º, ele vai falar o seguinte, o parágrafo 8º desse artigo aqui, tá bom? Desculpa, ele vai falar o seguinte: os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações conforme dispuser a lei. Tá aqui, ó. Tá aqui as guardas municipais, ó. Os municípios poderão. Ah, professor, o professor vai marcar, né? Porque é uma parte importante. Com certeza, ó. Os municípios poderão. Professor, o que é que significa dizer que os municípios poderão constituir guardas municipais? É que é facultativo. É facultativo, ó. Facultativo. O que é uma coisa facultativa, professor? É que você pode escolher fazer ou não fazer. Municípios poderão, eles podem ou não podem constituir guardas municipais destinadas à proteção de bens, ó, à proteção de bens, serviços e instalações de onde, professor? Dos municípios, conforme dispuser a lei. Que lei? Que lei, professor, que ele não bota aqui? Tá aqui, meu gafanhoto, ó. 13.022 de 2014, tá bom? Ó, olha aqui,
sempre que você estiver lendo lei, isso aqui é uma dica para os seus estudos, sempre que você ler uma lei, a Constituição Federal principalmente, uma lei aqui e falar assim, ó, conforme dispuser a lei, de acordo com a lei, quer dizer que ela é uma lei de eficácia limitada. O que é uma lei de eficácia limitada, professor? É aquela lei que ela precisa de um complemento, ela precisa de outra para agir. Não tem no artigo 5º que você estuda, que fala assim, que todas as pessoas podem ser profissionais, mas elas têm que cumprir os requisitos de acordo com a lei? É exatamente isso. Vem outra lei para dizer quais são os requisitos. Se você quer ser médico, você não pode simplesmente acordar: oi, hoje eu sou um médico, sou cardiologista, e outro dia acordar, sou psicólogo. Não, você tem que seguir os ditames da lei, cumprir os requisitos que a lei pede. Da mesma forma, o artigo 144, no parágrafo 8º, que diz que os municípios poderão, facultativo, constituir guardas municipais destinados à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Que lei, professor, que vem normatizando isso, que vem gerando normas para isso? É a Lei 13.022 de 2014, Estatuto Geral das Guardas Municipais. Entendido? Entendido. Então lembre-se, é facultativo a criação das guardas municipais e elas são destinadas à proteção de bens, serviços e instalações. Aqui, ó. Nós temos também a Lei 13.675 de 2018. É uma lei, ó, um pouquinho mais recente. Concorda comigo? É o Sistema Único de Segurança Pública. Capítulo 3, ó. Sistema Único de Segurança Pública. Foi dito lá no começo que a Guarda Municipal ela não participava dos órgãos de segurança pública. Você concorda? Por quê? Porque os órgãos fazem parte de um rol taxativo do qual a segurança pública, do qual a Guarda Municipal não está presente. Mas aqui no Sistema Único de Segurança Pública, ele vai dizer lá no artigo 9º o seguinte, ó. Artigo 9º. É instituído o Sistema Único de Segurança Pública, que tem como órgão central o Ministério Extraordinário da Segurança Pública e é integrado pelos órgãos que tratam o artigo 144 da Constituição Federal. Quais são aqueles órgãos? Todos que eu citei, PRF, PFF, PF, aqueles, e assim por diante. E aqui, ó, o que é isso aqui, professor? Isso aqui são orações aditivas, ó. Ou seja, vai adicionar mais. Olha aqui, ó. O Sistema Único de Segurança Pública é constituído pelos órgãos que estão lá no 144, que é do rol taxativo, pelos agentes penitenciários, pelas guardas municipais e pelos demais integrantes estratégicos e operacionais, que atuaram nos limites de suas competências de forma cooperativa, sistêmica e harmônica. Professor, entendi. Entendi. Então, quer dizer que a Guarda Municipal, ela não faz parte dos órgãos da segurança pública, mas ela faz parte do Sistema Único de Segurança Pública, tá bom? Que é uma lei que criou, inclusive eu recomendo a leitura dessa lei, que é uma lei muito boa, uma lei que dá várias prerrogativas e ideias aí sobre a segurança pública no Brasil. Positivo? Então vamos continuar. Opa, aqui é lindo, tá bom? Aqui é ótimo. Isso aqui cai, ó, demais na prova. Vou colocar assim, ó, PQP. Eita, professor, palavrão, é? Não. Quando eu colocar PQP, você vai ler Passível Questões de Prova. É, professor? É, gostei, ó. PQP. Você viu o negócio? PQP. Passível Questão de Prova. Tá bom? Artigo 3º da nossa Lei 3.022. São princípios mínimos. Eita, professor, isso aqui merece total atenção, né? Princípios mínimos de atuação das guardas municipais. Professor, porque o senhor marcou mínimos, está em negrito mínimos, está tudo mínimos. Aqui. Porque a banca, ela ama trocar isso aqui, sabe por quê? Princípios Opa, vamos lá. Ela ama trocar isso aqui por princípios básicos, que pode ser um sinônimo, mas dependendo da banca ela não aceita. Princípios máximos, que é ao contrário de mínimo. Você concorda comigo? Então, se ela trocar essa palavra aqui, esse termo, por um sinônimo e ela não aceitar, ela trocar por um antônimo, né, que é ao contrário, tenha cuidado, tá bom? Tenha cuidado, porque pode ser que você erre na sua prova. E são princípios mínimos. Minimamente, entenda, eu não quero que você decore, quero que você entenda. São princípios que as guardas municipais devem seguir minimamente. Ou seja, você pensa, é o mínimo que a guarda municipal pode fazer. É o mínimo que a guarda municipal tem que fazer. Quais são, professor? Aqui, ó. Proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas. Proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas. 2. Preservação da vida. Preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas. Eu quero que você preste atenção, com muito afinco, nisso daqui, ó.
redução do sofrimento e diminuição das perdas, tá bom? Porque ela também pode, assim como trocar o mínimo, trocar a redução e diminuição por aumento, por exemplo. Então, preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas. 3. Patrulhamento preventivo. Isso aqui você já sabe. Lembre-se, meu aluno, eu não quero que você decore isso aqui. Eu quero que você entenda. Porque você concorda comigo que se você entender, vai ser muito mais fácil. Porque é só você pensar. Pô, professor, são princípios mínimos. É o mínimo que a guarda tem que fazer. Pelo menos ela tem que fazer isso aqui, ó. Isso aqui o quê? Patrulhamento preventivo. Por quê? Porque ela vai prevenir, ela vai inibir ações criminosas. 4. Compromisso com a evolução social da comunidade e o uso progressivo da força. Isso daqui é lindo, ó. Uso progressivo da força. Essa aqui é campeã de prova. Ela pode trocar aqui por uso decrescente da força. Decrescente. Nós iremos ver decrescente da força. Ela pode trocar. Ela pode trocar por algum antônimo disso aqui, ó. Tá bom? Uso ostensivo da força, uso repressivo da força, e você não vai marcar essa questão como certa porque você assistiu essa aula aqui, tá bom? Então, a maioria das bancas, elas utilizam a técnica da substituição de palavras para tentar fazer você errar a questão, para te induzir ao erro, mas você não vai fazer isso porque você vai ler com calma. Você vai lembrar que são princípios mínimos, é o mínimo que a guarda deve fazer. Então, proteção de direitos humanos fundamentais é o mínimo que ela vai fazer. Preservar a vida é o mínimo, porque ela vai buscar o quê? A redução do sofrimento e a diminuição das perdas. Ela vai trabalhar no patrulhamento preventivo. Por quê? Porque lá no começo nós vimos que uma das funções dela é realmente a função de proteção municipal preventiva. Você concorda comigo? Então, fique ligado. 4. Compromisso com a evolução social da comunidade. Isso aqui é óbvio, né? Ela tem que ter compromisso com a evolução social da comunidade em que ela trabalha, no município que ela trabalha. E o uso progressivo da força é que ela vai usar os meios necessários de acordo com a situação para que ela possa atingir a finalidade ali, por exemplo, da ocorrência. Ela não vai começar, né? Um exemplo mais esdrúxulo, ela não vai começar jogando granada, atirando. Ela vai ali conversar com o infrator, por exemplo. Depois de conversar, ela pode usar alguma contenção física e aí por diante, porque é um uso progressivo, vai, ó, progredindo. Isso aqui não deu certo, vem para isso. Isso aqui não deu certo, vem para isso. Isso aqui não deu certo, vem para isso. É uma explicação esdrúxula, tá certo? Não é exatamente isso, mas é esse sentido aqui, é nessa linha de pensamento. Eu vou começando do básico. Por quê? Porque eu tenho que ter compromisso com a evolução social e eu tenho que ter compromisso também com a preservação da vida e a redução do sofrimento. Então, o meu uso da força vai ser progressivo, vai ser do pequeno para o médio e até, infelizmente, o grande. Tá bom? Então, vamos continuar. Uma questãozinha aqui para que nós possamos ver como que a banca vai cobrar. Ó. Questão aqui que vai servir de exemplo, tá bom? Primeira questão. As guardas municipais, instituições de caráter civil, vamos marcar, tá bom? Sempre que você for realizar questões, eu quero que você marque o enunciado. Por favor, imprima as questões. Professor, não tenho condição. Tá certo. Infelizmente, nós temos que nos adaptar ao que nós temos, né? Usar da melhor maneira possível. Mas se você tiver condição, imprima as questões, imprima o material do professor, imprima tudo que eu pedi para imprimir, porque vai ser importantíssimo para a sua aprovação. Por quê? Porque nada melhor do que o papel, meu filho. Nada melhor. As guardas municipais, instituições de caráter civil, tá certo aqui, ó? Instituições de caráter civil, tá certinho. Uniformizadas, uniformizadas e armadas, conforme previsto em lei, com função de proteção municipal preventiva, ressalvadas as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal, tem como princípios mínimos de atuação. Vamos lá, princípios mínimos. Você lembra comigo, ó? Ele quer saber quais são os princípios mínimos de atuação das guardas municipais, ó? Mínimos das guardas municipais. Vamos lá para a primeira. Vou colocar aqui o marca-textozinho vermelho para, se tiver algum errado, nós marcarmos, tá bom? Preservação da vida, tá certo? Tá certo. Redução do sofrimento, tá certo, professor? Diminuição das perdas, tá certo? Tá certinho. Patrulhamento preventivo. É preventivo, ele vai prevenir, inibir as ações criminosas? Também. Beleza, professor. E o terceiro, uso repressivo da força, nos casos de protestos que atentem contra o patrimônio municipal. Você lembra que eu disse para você que ia trocar? Ó? Trocaram, ó. Isso aqui é questão de banca, tá bom? Não foi o professor que inventou. Uso repressivo da força. Tá certo, professor? Tá certo? Não, ó. Aqui, ó. É uso
progressivo da força. Progressivo da força. Tá certo? Então, nós temos a primeira certa, a segunda certa e a terceira errada. Então, nossa alternativa é 1 e 2. Tá bom? 1 e 2. Professor, gostei da questão. Gostou? Você vai gostar muito mais disso aqui, ó. Vem aqui comigo. Eu vou responder a questão com você de uma forma mais legal ainda. Tá bom? Como assim, professor? Vou ensinar você a responder a questão. Ah, professor, mas você não ensinou agora não? Ensinei. Mas agora vamos para a estratégia. Vamos lá. Preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas. Você sabe que está certo, não sabe? Se você sabe que a primeira está certa, então onde não tiver a primeira alternativa, você vai descartar. Exatamente, você vai descartar. Então, A tem a primeira? Tem não, ó, descartei. A C tem a primeira? Tem não, ó, descartei. A D tem a primeira? Tem não, descartei. Eita, professor! Fiquei só com duas alternativas, foi? Foi, ó. Quantas chances você tem de acertar agora? Só por saber isso aqui, ó. Você nem leu essa nem essa ainda. Mas só por saber que a primeira está certa, você já tem 50% de chance de acertar. Vou ler a segunda. Patrulhamento preventivo. Eita, professor, não lembro se é preventivo, ou é ostensivo, ou é repressivo. Então, vou deixar isso aqui para depois. Já eu faço ela. Vou botar aqui um asterisco. Vou para a terceira. Uso repressivo da força. Vixe, professor, isso aqui é de boa demais, eu lembrei já. Não é uso repressivo, é uso progressivo da força. Não é verdade? É verdade. Então, onde tiver 3, eu sei que vai estar errado. Então, eu tiro. Ó. Aqui na B tem 3, eu vou tirar. Eita, professor, acertei. E eu nem sei a 2, ó. Eu nem sabia a 2. Tá vendo, meu aluno? Tem estratégia também na hora de responder as questões, porque você vai conseguir fazer com mais facilidade ainda. Tá certo? Então, nossa alternativa é a alternativa E. Show de bola? Vem aqui comigo, meu amigo, ó. Estamos finalizando aqui esse bloco de questões. A canetinha cair não tem problema. Estamos finalizando esse bloco aqui da sua teoria para estatutos de delegados municipais. Eu espero você no próximo bloco para nós continuarmos aqui essa lei show de bola, essa lei facinha, objetiva, que você não tem que ser bom nela, você tem que ser, ó, excelente. Você não pode errar nenhuma questão dessa lei aqui, tá bom? Fique com Deus, até o próximo bloco.